Assim agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui estarmos e de nos colocarmos em movimento e com disposição para entender e compreender tantos ensinamentos, tantas situações necessárias para o nosso aprimoramento, para o nosso posicionamento diante da vida e diante dos fatos aos quais nos ocorre a cada dia, a cada pensamento na nossa jornada evolutiva. Que possamos cada vez mais estarmos despertos para as coisas essenciais, para os valores essenciais para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento enquanto espírito encarnado. E a todos aqueles que se encontram também nesse ambiente, mas que se encontram no plano espiritual, possam também se sentir bem-vindos a esta reunião, onde nós procuramos atuar de maneira harmônica e equilibrada à luz da doutrina espírita, procurando conhecer, refletir sobre esses assuntos imprescindíveis para a nossa visão de uma realidade muito maior e muito mais extensa, que está de acordo com a nossa capacidade evolutiva. Assim agradecemos pela oportunidade e que possamos dar início a mais uma reunião. Conosco, então, hoje, Valéria irá falar sobre renovando nossa compreensão e nossa fé. Vamos lá. Boa noite a todos. Realmente a gente está precisando, né? Renovar a nossa compreensão, renovar o nosso entendimento, né? Porque nós estamos vivendo tempos muito desafiadores, né? Eu diria em todos os aspectos, né? Nós estamos aí vivenciando, sendo testemunhas oculares aí dessa pandemia, né? Que é uma situação que não atinge só uma localidade ou uma cidade, não. É uma situação que está envolvendo o mundo inteiro, né? E a gente já vem aqui conversando sobre isso, tentando compreender um pouco, né, tudo isso, porque realmente é um momento difícil, onde a gente experimenta muitos pensamentos e muitos sentimentos que são confusos, muitas coisas mudando, né? A gente sente tristeza, medo, angústia, né? E por mais que a gente tenha um entendimento, que a doutrina nos esclareça, tem hora que bate mesmo um desânimo, né? Uma apatia. E na última oportunidade que eu tive, quando eu dividi o tempo aqui com Austin, eu falei que eu me lembrei muito do José Manuel, porque ele sempre falava com a gente que quando a coisa ficar confusa, quando a gente tiver dificuldade, a gente tem que voltar para Deus, né? Então, assim, eu trouxe um pouquinho para a gente compreender a justiça divina, né, os atributos de Deus, para que a gente possa caminhar aí nessa direção de compreensão. E aí a Sueli, nas 2 terças seguintes, fez 2 palestras excelentes também, que falou sobre a justiça da reencarnação, né? Então, as palestras se completaram, então ficou bem legal assim, para a gente assistir e para a gente trabalhar um pouquinho essa compreensão, porque é fundamental, né? Isso tudo faz, né? A Sueli até disse numa das palestras que parece que tem hora que a gente pensa assim, meu Deus, você esqueceu da gente? Que caos, que confusão! A gente está esquecido, né? E às vezes a gente pensa isso, né? E muitas vezes a gente também quer esconder essas coisas, a gente às vezes quer se fazer muito de forte, de que está compreendendo, mas tem hora que dói, tem hora que é difícil, né? Então, pensando nisso, eu trouxe isso para a gente refletir. O que a doutrina espírita tem a nos esclarecer? O que a doutrina espírita pode nos ajudar nesse esclarecimento aí, nesse fortalecimento, né? E por que às vezes a gente está aí, né, nessa tentativa de ficar bem, de compreender as coisas e a gente se deixa abater? Porque nós estamos, a gente nunca pode esquecer, nós estamos absolutamente conectados com tudo e com todos, né? Nós estamos imersos num fluido cósmico universal. E esse fluido, ele é o veículo, né, dos pensamentos, dos sentimentos. Então é difícil, muitas vezes, a gente vê, né, tanto luto, tanta perda, né? Dói a perda dos entes queridos, você às vezes não poder se despedir ou você poder fazer um velório, né? Então, assim, todas essas coisas tem hora que realmente pesam no nosso ser, né? E aí a Sueli também, semana passada, falou sobre a palestra dela, sobre a obsessão, né?
sobre essa influência espiritual que a gente sofre, né? Não importa se a gente quer, porque tem pessoas que falam, não quero saber desse negócio de doutrina espírita, de espiritismo, que eu não quero saber desse negócio de espírito me influenciando. Como se não saber da existência deles fizesse alguma diferença. Eles existem, né? Essa convivência que nós temos aqui na nossa vida diária, nas nossas atividades com os desencarnados é normal, né? Isso é uma coisa da ordem do dia a dia. Então, nós influenciamos eles e eles também nos influenciam. E nós influenciamos uns aos outros, né? E nós estamos vivenciando tempos difíceis, sim, né? De muita polaridade, de muita agressividade, né? Então, a gente tem que vigiar e orar, né? Vigiar os nossos pensamentos, vigiar se nós estamos nos conectando com algo superior, né, com o nosso anjo da guarda. Fazer muita prece é extremamente útil e necessário para que a gente se sinta fortalecido. E tem muitas coisas que eu acho que a gente precisa aprender, né? Porque muitas vezes as situações que a gente passa na nossa vida, ou como a gente está vivenciando essa pandemia, a gente fica se questionando, né? Mas por que isso? Por que eu tenho que passar por isso? E a gente faz essa pergunta, mas essa pergunta ela carrega um pouco de vitimismo, né? Como se a gente estivesse sendo punido ou castigado. Não é assim. Nós temos que entender em tudo que acontece na nossa vida para que isso está acontecendo, né? Por que toda essa situação? Será que nós temos que trabalhar outros valores? Será que a gente está sendo chamado a atenção para outras coisas, para os valores verdadeiros, para os valores espirituais, né? A gente tem um capítulo lá que parece que foi escrito assim ontem, na Gênese, que é os sinais dos tempos e a geração nova. É muito bom a gente parar um tempinho, ler aquelas questões que estão ali, porque ali nos mostra claramente o período que nós estamos vivendo, né? Do progresso moral, de rever os nossos valores, de entender o porquê das coisas, né? Nós estamos muitas vezes no mundo trabalhando, envolvido com muitas coisas, e às vezes a gente não para realmente para dar importância ao que é importante, que são os valores morais, que são os valores da alma, e que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado, até porque cultivar e trabalhar esses valores dá um trabalho, né? A gente tem que se esforçar, porque é você ser caridoso, é você ser empático, é você ser caridoso. E a gente sabe também que nessa pandemia a gente está muito próximo uns dos outros, nos nossos ambientes familiares, né? E a gente tem as dificuldades que eram pequenininhas, elas podem ficar maiores, porque a gente aumenta a nossa convivência, né? E não tem lugar maior no mundo que a gente tenha que exercer a caridade do que dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, com os nossos queridos, né? Que são queridos, mas também temos questões a resolver, né? E a reencarnação explica tudo isso. Essa nova oportunidade de convivência, essa nova oportunidade da gente se reajustar, né? Diante das leis divinas, porque nós somos espíritos simples e ignorantes, né? Nós fomos criados por Deus e o nosso destino final é a perfeição. Só que para a gente chegar lá nessa perfeição, a gente precisa trabalhar o nosso íntimo, a gente precisa trabalhar o nosso aperfeiçoamento moral, né? E a gente sabe que isso é desafiador, por isso que eu comecei falando, nós estamos vivendo muitos desafios ao mesmo tempo, né? E aí tem hora que a gente fica meio perdido, mas o que a doutrina tem a nos ajudar, né? E tem muito a nos ajudar. E aí a gente começa lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre o ponto de vista, né? Então tá lá, ó. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato.
As vicissitudes e tribulações desta vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos, né? Isso aqui é fundamental. Eu acho que uma das coisas mais assim que mais nos auxiliam na doutrina é saber isso, é entender, né? A gente pode não entender na profundidade, a gente pode não ter uma compreensão ainda muito profunda, mas nós já podemos caminhar nessa direção de mais clareza, porque a gente está aqui, né, encarnado numa vida material. Só que nós temos que lembrar que nós não somos daqui. Nós estamos aqui ou em outra morada da casa do Pai para experimentar, para crescer. Não é para sofrer, não. Nós sofremos, nós sentimos dores, nós nos sentimos aflitos pela nossa condição ainda, de espíritos inferiores, de espíritos imperfeitos. Então, nós estamos, sim, no lugar certo, vivenciando a época certa, com as pessoas certas, por mais que seja difícil a gente compreender. Mas a doutrina já vem falar. E a doutrina que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele está baseado nos ensinamentos de Jesus. Jesus, tudo o que ele falava, ele tinha como foco, ele falava da vida futura. Ele falava da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Nós somos espíritos numa experiência corpórea. Né? A encarnação, como nós vamos ver daqui a pouco, tem uma grande finalidade, que é fazer com que a gente se desenvolva em inteligência, em moralidade, para que a gente vá, pouco a pouco, chegando a essa perfeição. E aí, mais um trechinho aqui, diz o seguinte: o Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma por ocasião do nascimento de cada corpo torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável. O que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. E aqui vejam só, né? Os homens do tempo de Jesus não o teriam compreendido. Nós ainda também temos muita dificuldade em compreender. Não só lá. Lá ele já falava por parábolas, era a forma de passar, de falar da vida futura, né? E ele promete que mais tarde enviaria um consolador, que enviaria alguém para que explicasse essas máximas. E mesmo ainda, tanto tempo depois, nós ainda não compreendemos. Nós focamos toda a nossa vida aqui e agora, como se a vida terrestre fosse a única, fosse a mais importante. É claro que ela é importante, é uma oportunidade para a gente crescer, para a gente se aperfeiçoar, mas valorizar mais as coisas materiais, as coisas terrenas, é que muitas vezes nos causa prejuízo, porque nós nos perdemos nesse turbilhão. E aí a doutrina: acordem, vocês são espíritos, vocês estão aí de passagem.
Nós estamos vendo aí tantos desencarnes acontecendo, não só pela Covid, várias outras doenças. É porque isso sempre aconteceu, só que como agora a gente está muito voltado para essa situação da Covid, a gente está prestando mais atenção nisso. Mas todos os dias morrem, desencarnam muitos espíritos, muitos também estão reencarnando. Olha quantas crianças estão nascendo, quantas pessoas estão grávidas. E a vida vai acontecendo. Esse intercâmbio, né? Ora nós estamos no plano espiritual, aprendendo, ora nós temos que vir para a matéria. E as nossas encarnações, as nossas existências, elas são solidárias. Nós hoje aqui estamos, mas nós somos o fruto. Hoje, a nossa existência presente, ela traz experiências e situações que não foram bem resolvidas de outras existências. Com as pessoas que nós estamos, então nós temos que aprender a trabalhar isso com muita paciência, com muita resignação, né? Obediência e resignação, como a gente viu, né? Uma é o consentimento da razão e a outra é o consentimento do coração. Né? A gente sabe da nossa condição ainda inferior, ainda, porque nós não vamos ficar assim eternamente, mas vai também depender muito de nós, né? E aqui tem um outro trechinho no Evangelho, aí já no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que fala dos motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Né? Se a gente está achando difícil, a gente ainda tem que agradecer a Deus, porque Deus divide aí, né, em pequenas prestações. A gente não está aqui numa encarnação com um monte de assunto, com um monte de coisa que a gente tem que resolver para resolver tudo agora. Não. Né? Nós, às vezes, estamos numa encarnação nos preparando, ganhando experiência, avançando em inteligência, avançando em moralidade, para quem sabe amanhã, sim, né? Ter que saldar aí uma questão, né? Dívida no sentido de ação, né? As nossas ações, por a gente ainda não conhecer as coisas, por a gente ainda não ter um desenvolvimento pleno do nosso livre-arbítrio, nós vamos sim fazer escolhas equivocadas, nós vamos errar, nós vamos magoar as pessoas e nós vamos ter as oportunidades também para reaver todas essas situações, né? Por mais difíceis que elas são, e elas são muitas vezes. Então a gente está aqui de pouquinho, então que a gente tenha essa compreensão para que a gente não arrume ainda mais problema, né? Porque às vezes a gente não consegue nem dar conta do que a gente se comprometeu, chega aqui, pela nossa dificuldade, a gente ainda arruma mais questões, né? O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreendendo-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas desse mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos,
a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência, né? Então a gente vê que a maneira como a gente encara, o nosso olhar, a nossa compreensão da vida como um todo, dos nossos problemas, da situação que nós estamos passando, se nós tivermos o foco aqui na vida corpórea e material, nós vamos sofrer muito. Né? É lógico que tudo que tiver ao nosso alcance, para a gente melhorar, para a gente crescer, a gente tem que fazer, buscar uma ajuda profissional, melhorar, né? Fazer através do autoconhecimento, que é um processo fundamental. Ninguém se reforma se não se conhece. Se você não acha que você é invejoso, que você é egoísta, você vai tocando a sua vida. Você não se conhece, você não se percebe assim. Então, às vezes, você não sabe, você não tem consciência de como você está agindo com o seu próximo, o quanto você está tendo a falta de caridade. Se você se acha muito importante, você vai passando pela vida, atropelando tudo e todos, mas quando a gente acolhe os nossos defeitos, as coisas que nós precisamos melhorar, a gente sabe que situações vão acontecer para que aquilo ali venha à tona. Nós temos as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Nós ainda somos mais orgulhosos, mais egoístas, mais vaidosos do que virtuosos, do que caridosos, né? Mas entender tudo isso, olhar, ter esse outro olhar para a vida, para a existência, para esse momento, é importante. Isso não vai nos poupar de dores, de sofrimentos, de ficar triste, de chorar, não. Faz parte, é difícil tudo isso. Nós não estamos falando aqui que tem que passar todo mundo, não. Mas nós temos que buscar a serenidade que nos é possível, a confiança em Deus, porque, senão, tudo realmente fica muito complicado. E aí, eu estava pensando, né, como é importante esse momento, e lembrei aqui, né, a gente consegue ter uma visão mais ampla, né, dos princípios básicos da doutrina espírita, né? Primeiro deles, a existência de Deus, né? Nós já falamos aqui em outra oportunidade, e a Sueli, como eu já disse, falou sobre a justiça da reencarnação, né? Que Deus é esse, né? Que é onisciente, onipresente, onipotente, que parece que tem hora que, tipo, não pode botar ordem nisso aí? Tá uma bagunça, né? Mas prestemos atenção, né? Qual a primeira questão que Kardec fez? O que é Deus? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E nós conversamos sobre isso, sobre a justiça das aflições. Se ele é a inteligência suprema, se é infinito amor, se é infinita bondade, não pode a gente duvidar disso. É porque nós ainda não temos recursos espirituais e morais para avançar nessa compreensão, né? Depois, o segundo, né, a existência e a sobrevivência da alma. Né? Deus nos criou, como eu já disse, simples e ignorantes. Nós vamos sobreviver à morte do corpo, né? Nós não estamos limitados, nós estamos aqui, estamos nessa experiência, mas nós não somos a matéria. Nós estamos aqui, estamos encarnados e vamos sobreviver à morte, seja por uma doença, seja por velhice. O veículo, o corpo vai ficar uma hora aqui e nós vamos continuar aí a nossa caminhada. E aí vem o terceiro princípio, né? A pluralidade das existências. É claro que Deus, que é a inteligência suprema, que nos criou para sermos perfeitos, também ia ter que criar um mecanismo para que a gente se desenvolvesse, para que a gente fizesse essa trajetória, né?
E claro, de acordo com o nosso entendimento, com a nossa evolução, com o aperfeiçoamento e o desenvolvimento do nosso livre-arbítrio, porque nós não sabemos tudo, né? Nós estamos passando por essa situação, e eu acho que uma das grandes coisas eu acho que um dos grandes aprendizados que a gente tem que ter é entender que as coisas não estão sob o nosso controle. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis da gente trabalhar, porque a gente cuida da nossa vida, a gente administra, a gente faz plano, a gente quer as coisas, e isso é bom, isso motiva, isso nos impulsiona. Mas nós estamos nos deparando com essa situação que está absolutamente fora do nosso controle. Nós não controlamos essa situação, nós estamos sujeitos, encarnados de um planeta como a planeta Terra, de provas e expiações, a tudo isso. A doenças, a flagelos, e nós não temos controle. Né? A gente não tem, a gente vê ali a maior sensação que eu escuto às vezes as pessoas falando, eu acho que diante da morte, seja ela em qualquer época, é a impotência. É a gente se sentir impotente, de não poder fazer nada às vezes, de não ter como agir. Temos que fazer a nossa parte, sim, estamos aqui nos protegendo, nos cuidando, tomando vacina, fazendo a parte que nos cabe, mas isso está fora do nosso controle. E isso nos causa desespero muitas vezes, porque a gente vê que o que a gente quer agarrar, a gente não consegue. O que a gente pode fazer é cuidar de nós, é cuidar dos nossos pensamentos, é cuidar das nossas emoções, é cuidar no que nos compete, fazendo a nossa parte, mas foge ao nosso controle. E a gente vê tudo isso, a gente se sente impotente, porque a gente tem esse controle, alguns têm mais, outros têm menos, mas a gente sempre quer achar que tem o controle das situações. A gente nem se conhece, a gente nem sabe do que a gente às vezes pensa, do que a gente sente, e a gente acha que pode sobre o outro, que pode dispor da vida do outro, que pode interferir na vida do outro, e a gente não sabe. Cada um é um. Né? O que vai no coração de cada um, o que vai no espírito, as dificuldades, às vezes a gente não sabe. E a gente olha o outro com um olhar assim, meu Deus, eu queria ter a vida daquela pessoa. Né? Eu sempre falo que a grama do vizinho é sempre mais verdinha. A gente se compara, mas você não sabe. E às vezes você está olhando lá uma vida que parece perfeita. Eu ainda brigo com uma amiga minha e falo que a vida de Facebook é vida de família da propaganda de margarina, né? Todo mundo bem, feliz e contente. Não é assim. Nós sabemos, e às vezes a gente sabe de uma pessoa que a gente julga, que está deprimido, que se suicidou. A gente não sabe, mas como a pessoa fez isso? Tinha tudo. Tinha o quê? Tinha posses, tinha dinheiro. E o que está adiantando? Quem tem, não tem dinheiro, quem não tem? Se precisar estar no hospital, vai estar no hospital. Se for para não desencarnar, se não for o momento dele, ele não vai. Pode estar até no Raul Sertã, ou aquele que está lá, que tem mais condições, que tem um plano de saúde. Se for o momento dele, também não vai ficar. Né? Nós temos que ampliar a nossa visão. Nós temos uma visão muito estreita. E quando a gente está encarnado, fica mais estreita ainda. Né? Então, é através da reencarnação, dessa pluralidade das existências, que nós vamos nos desenvolvendo. E aí o quarto princípio, né, a pluralidade dos mundos habitados. Onde nós encarnamos? Quais são as escolas que são necessárias para o nosso crescimento? São os planetas, né? As moradas da casa do Pai, que são infinitas. Então nós vamos encarnar. Então hoje nós estamos aqui encarnados num planeta lindo, com uma natureza exuberante, que nós estamos destruindo, que nós não sabemos utilizar, porque a gente tem uma ganância de querer, de ter, de consumir, sem saber se o planeta vai dar conta. Né? As gerações futuras, será que eles vão ter, né, o recurso, a água, vão ter uma atmosfera que se possa respirar? Né? Tem a questão seríssima, que é a questão dos resíduos, do lixo. Então, tem muitas coisas, nós estamos... Então, nós precisamos parar, rever, refletir. Será que é isso, gente? Será que é para isso que eu estou aqui? Só para ficar consumindo, para ficar gastando os recursos, para ficar explorando os outros? Será que eu não tenho outro objetivo? Né? O que a gente, afinal, está fazendo aqui? Né? E o quinto princípio, que é a comunicabilidade dos espíritos, que é a mediunidade. Né? Olha que coisa fantástica.
nós termos a oportunidade, a possibilidade de nos comunicar, de ter relação com os nossos entes queridos. Olha como é bom a gente entender, principalmente agora, muitas pessoas passando por tantas perdas, e saber que o seu amor, que o seu afeto, que o seu ente querido não está perdido, não está desaparecido, não. Ele só não está mais na situação de encarnado. Ele não deixou de existir. Nós podemos continuar amando e ele nos amando. Podemos continuar de uma forma um pouco diferente, mas o que nos conecta é o sentimento, é o pensamento. Eles não estão perdidos, Deus não poderia. A inteligência suprema, o amor supremo, permitir que a gente convivesse ali com os nossos amores e de repente eles desaparecem. Não é assim. Eles continuam convivendo dentro da possibilidade deles, dentro das nossas oportunidades, mas esse intercâmbio, esse amor, ele não é perdido. É uma situação diferente, mas eles continuam lá evoluindo. Temos que orar por eles, pedir, sentir saudade é bom, a gente só sente saudade do que é bom, de quem a gente ama, de quem a gente gosta, né? Esse entendimento é fundamental em todos os momentos e principalmente nesse. Quantas pessoas não podem, às vezes, estar lá, a pessoa fica, semanas lá internada, não pode receber visita, Isso é doloroso. Isso é uma causa realmente de dor. Mas entender, ampliar a nossa visão que isso não está perdido, isso é maravilhoso. E aí a gente vê como esses princípios aqui da doutrina se entrelaçam, como eles fazem sentido. Porque a gente entende o mecanismo ao qual nós estamos submetidos, as leis que nós estamos submetidos, E por mais que a gente duvide, tudo isso que a gente está vendo faz parte da lei do progresso. Está lá as leis morais no Livro dos Espíritos, a lei de destruição, a lei do progresso, a lei divina, todas as leis. Uma inteligência suprema, um amor supremo, uma justiça suprema, claro, que só poderia criar leis supremas, leis que têm amor, que fazem para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva. Mas a gente precisa querer, a gente precisa fazer a nossa parte, E aí tem lá a questão 101 do Livro dos Espíritos. Só para a gente, não sei se alguém vai se identificar aqui, não. Eu me identifico totalmente. É a questão 101 do Livro dos Espíritos, os espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos. Não sei se alguém vai se identificar. Características gerais desses espíritos. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes seguem. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nós temos a intuição de Deus, mas compreender ainda não. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitadas. E o pouco que sabem a respeito se confunde com as ideias e com os preconceitos da vida corpórea. Veem a felicidade dos bons e essa visão é para eles um tormento incessante, porque lhes faz provar as angústias da inveja e do ciúme. E eu achei muito interessante, bom, não sei se alguém se identificou aqui, não sei, Eu, totalmente. Mas a Sueli falou uma coisa muito interessante na palestra dela, que foi a inveja boa, A gente acha inveja boa. Existe mesmo, ela falou que isso aí é estudado dentro das ciências aí, que existe. Porque a inveja boa, e ela explicou muito bem, é o que nós sentimos, Dos espíritos ditosos, quando a gente estuda aqui falando dos planetas de regeneração, dos planetas onde o bem prevalece, a gente sente meu Deus, como é que eu faço para chegar lá? Bom, tem que viver bem agora, tem que fazer nosso dever de casa agora para a gente merecer um dia estar encarnado num planeta melhor. Então, é isso, é a inveja boa no sentido de admirar. A gente admira às vezes aqui. Não é a inveja de você querer o que o outro tem, que ele perca para você, já que eu não tenho, o outro também não pode ter, não.
É uma admiração, é olhar o outro e falar, nossa, eu admiro essa pessoa, eu respeito essa pessoa pela sua inteligência, pelo seu conhecimento, pela sua moralidade, e eu queria ser assim. Então você olha aquela pessoa e você se espelha naquela pessoa. Você tem ela como um exemplo. Poxa, eu queria conquistar o que ela tem, mas sem querer prejudicar, sem querer que ela perca as coisas dela. Não, nada disso. É uma admiração. Né? E tem espíritos que vivem muito melhor do que nós, em planetas melhores, mas para nós estarmos lá um dia, temos que viver bem agora, temos que aprender e aproveitar essa oportunidade. E aí, tem uma outra questão aqui, que eu gosto muito, eu sempre gosto de trazer, e toda vez que eu leio, eu falo que eu paro para refletir sobre ela, é tão bom a gente entender. É a questão 132. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Né? Ou seja, nós somos espíritos. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. O que nós temos que fazer aqui? Por que a gente tem que encarnar? Por que a gente tem que vir para cá? Por que a gente tem que sair do plano espiritual e vir para cá? Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E aí eles vão nos responder. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Olha o propósito. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Como é que a gente faz isso aqui? Pelo nosso desenvolvimento, pelas nossas experiências, através do nosso trabalho, né, que nós desenvolvemos, das nossas tarefas, a gente contribui também para o progresso de tudo, né? É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Então, ao mesmo tempo que nós estamos nos desenvolvendo, que nós estamos progredindo espiritualmente, nós também estamos contribuindo com a obra do Criador. É uma dupla função. É um alto progresso e contribuir para o progresso. Em tudo, nas artes, na ciência, na saúde. Cada um desempenhando o seu papel. Cada um é importante, é fundamental. O médico é importante, os nossos amigos coletores dos resíduos aí, dos nossos lixos, também são importantes. Todos nós somos importantes. Cada peça funciona ali, é importante na engrenagem, no todo, né? A lei de sociedade. Aí vem um comentário de Kardec, ó. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Eu não me canso de estudar essa questão, porque aqui ela de uma maneira resumida, de uma maneira muito clara, ela nos mostra o porquê da nossa vida, da nossa existência, o porquê devemos nos dedicar a nos reformar, a nos conhecer, a praticar o amor, a praticar a caridade. É para o nosso bem, porque a nossa vida não é destruída, nós continuamos. A nossa vida verdadeira, a vida espiritual, essa não é destruída, não é exterminada. Então, todo investimento de tempo, de entendimento, de compreensão que a gente tenha é importante. Vai nos ajudar no nosso desencarne, vai nos ajudar na nossa situação espiritual.
vai fazer com que a gente avance. Então é uma finalidade divina. Não é para castigar, não é para a gente sofrer. Não, é para a gente evoluir. É para a gente se aproximar do nosso destino. Nós fomos criados para dar certo, para sermos perfeitos, né? Uma inteligência suprema não ia fazer uma coisa sem um propósito tão grandioso, né? E aí, a gente pula um pouquinho lá para frente, vamos lá para a lei do progresso, né? Que às vezes a gente fala assim, progresso, né? A gente às vezes se questiona, fala assim, progresso, a gente está progredindo, né? Vamos lá, ó. A questão 783. O aperfeiçoamento da humanidade, né, segue sempre uma marcha progressiva e lenta, né? Ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas, né? Mas, quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Aqui, a resposta ainda foi quando um povo, mas nós não estamos circunscritos a essa situação de um povo. Não, é a humanidade. Olha a amplitude, vê se não tem, se isso não é o que a gente está vivendo, um abalo físico ou moral que o transforma. Transformação, progresso. Não é castigo, não é punição, é oportunidade. Nós é que temos que ver desse jeito. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de modo incompatíveis com o progresso, ele as derruba, com todos os que as querem manter. E assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos, e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco, né? O progresso também acontece, né? Nós já vivemos épocas muito bárbaras na humanidade, muito. As leis eram horríveis, nós temos leis que, nossa, como que pode? E tudo vai evoluindo. E as leis humanas, elas vão se aproximando, claro, de uma maneira muito lenta, mas da lei divina, que aí sim é a verdadeira justiça. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. Nós estamos exatamente nesse momento, buscando novos entendimentos, trabalhando a espiritualidade que há dentro de cada um no seu tempo, cada um dentro da onde acha que é bom, dentro da sua filosofia, dentro da sua religião, porque religião é uma coisa, espiritualidade é outra, completamente diferente. Às vezes uma pessoa que não acredita em Deus, que se diz ateu, tem muito mais espiritualidade do que nós, ou do que um evangélico, ou do que um católico, ou do que um bandista. Uma coisa não tem a ver com a outra. A religião é um caminho para se atingir a espiritualidade, para se entender como devemos tratar o próximo, para ter amor, para ter empatia. Mas é diferente, porque você pode estar dentro de uma religião há anos e não melhorar. É igual a gente está aqui. O que o Espiritismo tem a contribuir na nossa vida? Se nós estamos aqui há anos estudando, nos dedicando, mas o que ele está nos transformando? O que nós estamos fazendo com esse conhecimento? É isso que importa. De tudo o que importa é isso. O que é a prática?
Eu estou me esforçando para praticar? É lógico que a gente vai... Tem hora que a gente não vai conseguir, tem coisas que são muito difíceis para nós ainda. Mas nós temos que persistir, porque nós estamos no caminho certo. Nós estamos buscando essa compreensão. E isso é muito, muito importante. O homem, geralmente, não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas, que o atingem nos seus interesses materiais. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais, admira os desígnios da providência que do mal fazem surgir o bem. São a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera depois de haverem revolvido. Isso parece que foi escrito ontem. Está aqui, 1857. O que eles já falavam? Nós já estávamos nessa revolução, nessas mudanças lá. Há quanto que foi mesmo que a gente fez as contas? Do Livro dos Espíritos? 164, né? Do lançamento do Livro dos Espíritos, agora dia 18. Então, olha a atualidade disso, para que a gente entenda tudo isso, para que isso nos fortaleça a nossa compreensão, renovar mesmo a nossa compreensão e a nossa fé que a gente tem que ter. Nem tudo está perdido, as coisas têm o seu propósito. Vai causar comoção? Vai. Quem de nós não experimenta um estresse enorme quando tem que passar por uma mudança? Mudança de casa, mudança de trabalho. E como nós estamos sujeitos a isso? A mudanças, como isso estressa, como isso causa desconforto. Mas nos tira da nossa zona de conforto. Faz com que a gente pense fora da caixa. Para que a gente enxergue além do que a gente está habituado a enxergar, né? Qual o maior obstáculo ao progresso? São o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Isso aqui nós temos muita dificuldade. Como diz a Sueli, dá um nó, né? Porque na nossa vida, quando a gente está numa situação que nos aflige, que a gente acha que é um mal, que aquilo ali não vai ter solução, que a gente, naquele momento, tenha fé, tenha confiança em Deus, porque dali pode sair um grande bem. E nós temos dificuldade para perceber isso. Só depois, com o tempo, com a maturidade, que a gente percebe. Nossa, aquilo foi tão ruim na minha vida, foi um momento tão difícil, foi uma desgraça. Mas que guarda um bem que a gente ainda não tem a capacidade de avaliar, né? Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além dos gozos dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável, né? A gente precisa entender isso. E aí, mais duas questõezinhas aqui da lei do progresso, que são muito legais para a gente refletir essa noite. Questão 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? E aí, resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente, destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Não é de temer que o Espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais?
E eles vão responder. Seria conhecer bem poucos homens, pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação, portanto, não pode operar-se a não ser com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. Em cada geração, uma parte do véu se dissipa. O espiritismo vem rasgá-lo de uma vez. Mas mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um só dos seus defeitos, isso seria um passo que o faria dar. E por isso um grande bem. Porque esse primeiro passo lhe tornaria os outros mais fáceis. Nada, meus queridos, dá salto. Nada na natureza dá salto. A natureza é tão perfeita, é tão interessante quando a gente consegue se dedicar, quando a gente consegue ter essa percepção e essa sensibilidade de ver o processo das coisas, do crescimento, da harmonia de tudo. Tão importante. É tanto exemplo que a gente tem, pena que a gente às vezes não tem olhos de ver nem ouvidos de ouvir. Nada dá saltos, nem nós. As mudanças, as transformações fazem parte de um processo. E às vezes nós vamos passar muitas encarnações para tentar resolver uma questão, para tentar se melhorar numa questão. E o que eles dizem? Nem que o Espiritismo ajudasse uma pessoa a melhorar de um defeito, isso já é maravilhoso. Porque nós nos aprimorarmos, nós nos conhecermos, nós nos dedicarmos a essa reforma íntima que tanto nos apavora, muitas vezes, é nos preparar para a vida futura, para o próximo passo. Se você não se conhece, se você não se melhora, se você não trabalha o amor, se você não trabalha a autoconfiança, você não confia, você não consegue seguir, né? Não é fácil, é um processo. E todos nós estamos submetidos a esse processo, né? E às vezes a gente pensa assim, mas isso não podia ser mais fácil, não? Né? Podia ter uma maneirinha assim mais fácil. A gente quer sempre, né, dar um jeitinho. Tem outro jeito? Não, não tem. Não tem. É isso mesmo, é viver, é experimentar, é acolher mesmo o que a gente sente, como eu disse, né? De estar triste, de chorar, de se permitir também passar por esses momentos. Quem de nós não passa? Mas temos que prestar atenção para não nos fixarmos, não pararmos ali, não ancorarmos a nossa existência na dor, do sofrimento, na falta de fé. Não. Temos que entender que tem algo maior, está muito além da nossa compreensão, está, mas nós não estamos desamparados, nós não estamos aqui abandonados, não. Fomos criados, simples e ignorantes, repito, para atingirmos a perfeição. E esse trabalho, ele é íntimo, ele é pessoal, ele é intransferível. Quantas vezes nós queremos fazer pelo outro, né? E hoje, né, eu nem falei no começo, mas vou falar agora do Dia das Mães, né? Que missão, não só as mães que geram, mas quantas pessoas assumem a maternidade de outras formas, né? Sendo avós, tios e professoras, e a gente assume, né? O cuidar de uma criança, o dar educação, o dar amor, é educar, né? Isso é o papel da mãe. E a gente fica pensando, né? Que tarefa grandiosa. E quantas vezes a mãe, no seu amor, no seu instinto, quer proteger, quer poupar o filho. A gente não quer ver quem a gente ama sofrer. E elas, então, na maternidade, nas mães, isso é muito evidente. Dar a vida por um filho, proteger. Né? Se pudesse, botava numa redominha, numa bolhazinha, para que nada, nenhum mal nos atinja. Mas, né, elas também têm as suas dificuldades, também não são perfeitas, também vão errar. E nós, filhos, também. Também somos espíritos, todos somos espíritos imperfeitos, na oportunidade abençoada de nos melhorar, de crescermos, de experimentar, ora, né, na posição de mãe, depois
sendo filhos, né? E a gente vai experimentando e a gente vai crescendo, né? Então, eu espero que essa palestra tenha dado um calorzinho no nosso coração para que a gente não esmoreça, para que a gente continue firme, para que a gente veja tudo isso. Sim, o mal existe, a gente está vivendo uma situação caótica, sim, mas isso vai passar. Isso tem um propósito. Então, que a gente saiba aproveitar esse momento de colocar para dentro o que a gente pode mudar na nossa vida. Quais são os valores, aonde eu estou colocando a minha atenção, a minha energia, onde eu estou botando meu foco, né? Uma ótima semana para todos nós e até a próxima oportunidade.